Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nesse vídeo eu quero falar de uma forma bem breve sobre a importância das Sagradas Escrituras na nossa vida e que muitas vezes não é reconhecida por alguns irmãos. A Bíblia é importante, tal, é interessante. Não, ela é essencial. Ela é essencial. Ela é a base da nossa vida cristã. Sem as Sagradas Escrituras, por exemplo, São Jerônimo, que traduziu a Bíblia, né, a Vulgata, ele disse: quem não conhece as Escrituras não sabe quem é Jesus. Então, se nós não conhecemos a Jesus, perde todo o sentido da nossa vida cristã. Quem somos nós para nos dizer cristãos se não conhecemos a Jesus? E se a gente não conhece as Escrituras, nós não sabemos quem é Jesus. E a Escritura é muito clara com relação à sua importância. Na hora que Jesus é tentado no deserto, o demônio usa as próprias palavras da Sagrada Escritura. Apesar disso, Jesus rebate a tentação dizendo, quando o demônio lhe oferece pão, né, para que Jesus quebre o jejum, e Jesus vai dizer em Mateus capítulo 4, versículo 4, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, meus irmãos, o nosso alimento, não só físico, o pão, mas nós temos o alimento espiritual. E esse alimento espiritual é a palavra do Senhor. Eu pergunto a você se você almoçou ontem, jantou anteontem, almoçou antes de anteontem. Tenho certeza que você vai responder que você se alimentou nos últimos 3 dias. E aí eu lhe pergunto, você leu a palavra de Deus? Você alimentou sua alma nesses 3 últimos dias? Como está sua alma? Sua alma está desnutrida? Está raquítica? Ou sua alma está sendo alimentada pela palavra de Deus? Então, meu irmão, pense muito nisso. O próprio Senhor Jesus, citando o Antigo Testamento, Deuteronômio, diz: não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu preciso da palavra que procede da boca de Deus para viver. Eu preciso para alimentar a minha alma, para alimentar a minha vida eterna, para alimentar a alma que é eterna. Esse corpo acaba, isso aqui acaba. A alma é eterna. E se eu não a alimento, ela vai morrer. Vai morrer eternamente, né? Como diz, condenada, porque viveu uma vida sem Deus. Meu irmão, precisamos alimentar a nossa alma. Santo Agostinho vai dizer, se a gente alimentar mais o homem velho será mais forte que o homem novo. Se nós alimentarmos o homem novo vai ser mais forte que o homem velho. Esse é o segredo, alimentar a nossa alma. E por isso nós precisamos da palavra do Senhor. Na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, São Paulo vai dizer: tu, porém, permanece firme naquilo que aprendeste e creste. Firmeza. Sabes de quem aprendeste, e desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que ela tem o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Quer dizer, é pela Sagrada Escritura que elas têm o condão de nos proporcionar sabedoria que nos conduzirá à salvação pela fé em Jesus Cristo. Então eu preciso dessa sabedoria que vai me conduzir à salvação. Continua o versículo 16. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E útil para ensinar. Útil para repreender. Nada de politicamente correto. Repreender mesmo o irmão quando está errado. Para corrigir. Útil para formar na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra.
Olha que lindo, meus irmãos. Segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 a 17, você pode conferir lá. O poder da palavra de Deus, porque ela vem de Deus. Ela tem um poder em si mesma. Ao nós proclamarmos a palavra de Deus, lermos, ela tem... Eu não precisava fazer comentário nenhum. Só eu ler esses versículos, eu tenho certeza que a palavra de Deus entra, penetra nas nossas almas. Porque ela tem poder, porque ela vem de Deus. E quando a gente a proclama, a gente traz Deus para perto de nós. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12, vai dizer: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medulas, e discerne o pensamento e intenções do coração. Olha o poder da palavra de Deus. Ele penetra na nossa alma e nos transforma, nos cura, nos liberta, nos dá forças contra o pecado. Tá difícil vencer o pecado, meu irmão? Leia a palavra do Senhor. Tá difícil ser fiel a Deus? Leia a palavra de Deus. Tá difícil fazer a vontade de Deus? Leia a palavra de Deus. Comece por aí. Claro que não basta só ler. Nós vamos ver no próximo vídeo. Mas é essencial ler, meditar a palavra do Senhor. Se não começar por aí, não vai vir os desdobramentos posteriores que são necessários para a nossa formação. Vamos agora à primeira carta de São Pedro, primeiro Papa, capítulo 1, versículos 23 e 24, que diz assim: fostes regenerados, não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, esta palavra é a que vos foi anunciada pelo Evangelho. Que lindo. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Vamos pular lá para o Antigo Testamento, Baruque, um versículozinho somente, capítulo 4, versículo 1, que vai dizer da palavra de Deus, da lei de Deus. Ela é o livro dos mandamentos divinos e a lei que subsiste para todo sempre. Todos aqueles, olha só, todos aqueles que a seguem adquirirão a vida, e os que a abandonam morrerão. Meu irmão, olha o que a palavra de Deus está nos dizendo. Todos aqueles que a seguem adquirirão a vida, e os que a abandonam morrerão. Você está abandonando a palavra do Senhor no seu dia a dia, na sua vida diária? Você está seguindo a palavra do Senhor? Essa é a nossa reflexão neste momento. Vamos para o livro de Josué, a promessa do Senhor a Josué, capítulo 1, versículo de 7 a 9. Tem ânimo, pois, e ser corajoso, para cuidadosamente observar toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te afastes dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas feliz em todas as tuas empresas. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Assim prosperarás em teus caminhos e serás bem-sucedido. Isto é uma ordem. Sê firme e corajoso. Não te atemorizes, não tenhas medo, porque o Senhor está contigo em qualquer parte para onde fores. Que lindo, que lindo. É o convite para nós meditar dia e noite. É isso que os judeus faziam,
é isso que Jesus fazia, é isso que os apóstolos faziam, é isso que os santos fizeram. Meu irmão, esse é o caminho. Esse foi o caminho. Sempre foi esse o caminho. Então precisamos seguir as pegadas do Mestre, seguir as pegadas do Senhor. Agora vamos pular lá para a primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13, onde São Paulo vai dizer: por isso é que também nós não cessamos de dar graças a Deus, porque recebestes a palavra de Deus, que de nós ouviste e a acolhestes, não como palavra de homens, mas como aquilo que realmente é, como palavra de Deus, que age eficazmente em vós, os fiéis. Olha que lindo, meus irmãos. Acolher a palavra de Deus não como palavra de homens, mas como que ela realmente é, palavra de Deus, que age eficazmente. Eu te desafio a fazer essa experiência de ler a palavra de Deus, ler a liturgia diária. Esse vídeo faz parte do projeto da gente fazer o estudo bíblico com a liturgia diária. E a gente vai falar também da Lectio Divina, um método para que a gente possa meditar a palavra de Deus de forma frutuosa. Ok, meus irmãos? E para terminar, a última é Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz assim: ora, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que dão as Escrituras, tenhamos esperança. Meu irmão, é esse vídeo, a importância da gente ler a palavra do Senhor, a importância da gente viver com maior intimidade, leitura da palavra de Deus diariamente. No próximo vídeo a gente vai falar a importância de buscar praticar a palavra de Deus. Primeiro é preciso entender a importância da palavra de Deus. Então esses versículos, se você quiser relê-los, para você meditar a importância da Sagrada Escritura na nossa vida. Nós vimos no Antigo e no Novo Testamento, e aí é importantíssimo a gente meditar a palavra do Senhor. É a receita dos santos, é a receita da igreja, é a receita do nosso Deus. É uma carta de amor descida dos céus. Deus, escreveu, claro, não desceu pronta com zíper e tudo, como diz o Padre Paulo Ricardo, mas Deus se utilizou de homens para escrever a nós essa carta de amor. Leia essa carta que Deus, no seu infinito amor, escreveu para você. Receita para você ser feliz, receita para você ter a vida eterna. Glória a Deus, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Shalom.